Oiê! Hoje nós vamos falar sobre o que é a Constituição, quais são suas funções e objeto de estudo. A Constituição é o manual básico de regras de um país. É um documento que estabelece como o governo deve funcionar, quais são os direitos e responsabilidades dos cidadãos e como as leis devem ser criadas e aplicadas. Quando falamos em função, imagine que o nosso país é como uma escola gigante. Assim como sua escola tem regras que todos devem seguir, o nosso país também tem. Essas regras estão escritas em um texto legal chamado Constituição. A Constituição é o conjunto de regras mais importante que temos, tendo como função organizar o Estado, que assim como a escola tem diretores, professores e alunos, o país tem presidente, os governadores, os prefeitos e outras autoridades. A Constituição diz quem faz, o que faz e como devem fazer. Também tem como função organizar as formas de governo, definindo se determinado país é uma república, uma monarquia ou outro tipo de governo. No Brasil, nós somos uma república. Garante as liberdades públicas e que todos tenham certo direito, como a liberdade de expressão, o direito à educação e à saúde, entre outros. É como as regras que garantem que todos os alunos tenham direito ao recreio, por exemplo. Também cuida dos princípios básicos, que são valores e ideais fundamentais que o país deve seguir, como justiça, igualdade e democracia. Mas então, quando falamos sobre noção e objeto, o direito constitucional é o estudo dessas regras super importante. Ele nos ajuda a entender como o país deve ser organizado, como o governo deve funcionar, quais são os direitos e deveres das pessoas e como todas as partes do governo devem trabalhar juntas. As constituições têm por objeto estabelecer a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, o modo de aquisição do poder, a forma de seu exercício, limites de sua atuação, além de assegurar os direitos e garantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins econômicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais. É uma disciplina que se dedica ao estudo da teoria das constituições e ao sistema de leis de um país. Ela compreende a análise e a interpretação de um conjunto de normas supremas que organizam a estrutura do Estado e definem as relações de poder. Assim como existem professores para diferentes matérias, como português e matemática, também há especialistas em diferentes ramos do direito, como o direito constitucional, direito civil e o direito penal. E é por meio dessa disciplina que se examina a organização do Estado, os direitos e deveres dos cidadãos e as instituições que compõem o sistema político, contribuindo assim para a compreensão e aplicação adequada das normas constitucionais em vigor. O direito constitucional estabelece limites de atuação, reconhecendo que o Estado nunca tem um poder absoluto. Assim como se comportava Dolores Umbridge com Harry Potter, e sim está sujeito às restrições legais e constitucionais. Os direitos humanos fundamentais desempenham um papel crucial nesse contexto, atuando como um freio para os potenciais excessos do Estado, que historicamente demonstrou tendências à subtração desses direitos básicos. Um exemplo de violação dos direitos humanos são os castigos em forma de tortura, praticados por Dolores. Isso é algo que a Constituição brasileira não permite. Além disso, o controle de constitucionalidade, um mecanismo essencial no direito constitucional, assegura que as leis e ações do governo estejam em conformidade com os princípios e normas estabelecidos na Constituição, garantindo assim a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos contra o abuso de poder por parte do Estado. O direito constitucional também leva em conta várias influências como a política, a economia, a cultura e até as tradições religiosas e sociais. Isso significa que a regra na Constituição não surge do nada. Elas são feitas pensando em todas as coisas. A Constituição é o alicerce fundamental que estrutura o funcionamento do Estado.